Bem, boa tarde a todos e a todas, senhores e senhoras. Quero primeiro agradecer os organizadores do KICOM pela gentileza do convite. Não só agradecer, como parabenizá-los num momento um pouco difícil para organizar eventos que de alguma maneira tenham relação institucional e orgânica com a Universidade de São Paulo, por razões consabidas de contenções de verbas, etc., de modo que não é tarefa simples, trivial, se meter a fazer um encontro desse tamanho, com pessoas de outros lugares e tudo, não é coisa simples. Em segundo lugar, também parabenizá-los pela coincidência das datas. O segundo seminário do KICOM, lá embaixo está escrito Censura, Liberdade de Expressão e Debate, que isso tenha se iniciado no dia 13 de março, portanto, há 50 anos de um longínquo dia em que um certo senhor organizou um grupo com outras pessoas num famoso comício na Central do Brasil, e a partir do que uma série de movimentos subsequentes nos dias posteriores até o dia 1º de abril, conquanto temem que o dia seja 31 de março, não, o dia do golpe foi 1º de abril, mas não é um dia muito assim, digamos, apetecível, não é, para se comemorar um golpe de Estado. De toda sorte, o dia 13 ele é simbólico, não sei se o pessoal do Rubicon pensou nisso, mas neste momento, dia 13 de março, há 50 anos, hoje não, porque hoje é 14, mas no dia 13, há 50 anos atrás, ocorreu o famoso comício da Central do Brasil, que foi, enfim, uma espécie de start para o que viria a seguir e o golpe que iria acontecer 15, 20, 30 dias depois. Bem, e portanto, acho que se faz esse seminário num contexto bastante peculiar, não é? Porque o que virá a seguir é, evidentemente, a censura, a repressão, a todos os problemas que nós conhecemos. Bom, me coube a grata missão de receber um conjunto de umas 3 dezenas de textos que os bolsistas recolheram referentemente às relações, digamos, podemos dizer assim, entre educação e algo ligado ao tema da liberdade de expressão, né? Eventualmente afirmando a necessidade de, portanto, digamos, uma vertente positiva da discussão sobre liberdade de expressão, ou eventualmente incorrendo numa negatividade, isto é, nos territórios da censura, da supressão das coisas e assim por diante. Esses 30 e poucos textos que me foram indicados à leitura e à análise são textos de várias partes do mundo, quer dizer, provavelmente os bolsistas fizeram um rastreamento por sites de busca, identificaram a relação liberdade de expressão e educação, puxaram e esses textos que me foram entregues. São textos de diferentes partes do mundo. Estados Unidos, tem México, Chile, Uruguai, Espanha, Índia, Japão, quer dizer, um universo grande. Eu não falei o Brasil, porque curiosamente não tem o Brasil. Vamos voltar a isso daqui a pouco, porque é curioso. E são, portanto, esses textos feitos, 10 ou 12 deles estão em língua inglesa e os demais em língua espanhola. Também não há nenhum texto em língua portuguesa. Eu fiquei me perguntando se os jovens que fizeram essa seleção têm algo contra a língua de Camões. Bom, uma hipótese. De repente não querem saber de trabalhar com a nossa incuta e bela, como diria lá, tinham os famosos poetas parnasianos, não é? Ou se não há nenhum problema no Brasil, a segunda hipótese, se não há nenhum problema com referente ao assunto nessas terras plácidas que aqui vivemos, então é claro que, feita esta varredura, o site de busca nada identificou com relação ao Brasil, o que não deixa de ser uma curiosidade. Eu estou trabalhando com 3 dezenas ou algo disso de textos, em língua inglesa e em língua espanhola, não encontro nada referente ao Brasil, não há nenhuma vírgula em português, que também fica desconfortável, porque uma hora você quer ler texto em português, não tem nenhum
né? De modo que eu até depois pergunto para os meninos e para as meninas aí se tem algo contra. Não tem, não. Não tem. Existem razões para não aparecer, que se houver tempo eu vou me referir a essas razões eventualmente. Bom, como é falar de 3 dezenas de textos advindos de países distintos, do Oriente e do Ocidente, e fazer isso tudo ser contido em 20 minutos, né? Fiquei, então, tentando fazer sínteses de sínteses, não? Esses textos, eles são textos que circulam em jornais, isto é, nas diferentes categorias ou gêneros, se nós quisermos, dentro do formato do jornalismo, etc., os gêneros e até subgêneros, né? Existem ali, digamos, propriamente reportagens, existem ali propriamente colunas de opinião, matérias opinativas, enfim, o abrigo, o lugar de circulação desse material são os jornais desses países que eu aí citei, dessas distâncias todas. Bom, de todo modo, um primeiro movimento de síntese é identificável o seguinte: o subsistema escolar vive fundamentalmente os dramas daquilo que a sociologia antigamente chamava de sociedade inclusiva. Não sei se continua chamando, que agora a palavra inclusão tem um outro sentido. Quando eu estudava sociologia lá pelos anos 60, chamava-se a grande, né, a sociedade maior. Então, o subsistema escolar vive fundamentalmente aqueles problemas que estão lá na igreja, no Estado, em outros segmentos, em outras instituições. Quer dizer, dentro da escola, eu estou pensando, dentro dos meus síntese, eu fui me dirigindo para aquilo que era, de fato, educação formal. Isto é, lugar que tem a escola como nós a conhecemos, como espaço de referência. Eu nem pensei em educação informal, nem pensei em educação não formal, eu pensei realmente na educação escolar. Essa educação a que me refiro. Pois bem, dentro desse subsistema nós encontramos praticamente de tudo que se encontra fora dele. A censura de livro, a convite para não se falar das questões ligadas à sexualidade, há impedimentos de toda sorte que a Renata encontra em um jornal, lendo aqui e acolá, está lá dentro também da escola. A escola também vive esses dramas. Imagine vocês, conquanto o Brasil não tenha se apresentado nessa fala que nós fazemos na cidade de São Paulo, em língua portuguesa, mas não temos nada em língua portuguesa nem do Brasil. Imagine dentro de um subsistema como é o nosso, que tem, digamos, mais de 1 milhão de professores na rede toda, quer dizer, digamos, quase metade da população do Uruguai é formada por professores no Brasil. São mais de 60 mil escolas espalhadas por todo o território, são mais ou menos 55 milhões de crianças na escola. Hoje, se ninguém gazeteou, deve mais ou menos 50 milhões, pelo menos, apareceram na escola. Quer dizer, é uma coisa gigantesca. Então, vocês imagino, porque como eu não li nada referente ao Brasil, eu estou imaginando que tudo que a Renata falou, a gente pode transportar para dentro do sistema escolar, porque esses problemas aí se esbatem. Bom, o que me leva a acreditar que, mesmo olhando esses textos aqui referidos, escritos nessas latitudes, em língua inglesa e língua espanhola, mesmo aí, eu continuo com a crença firme e forte de que o problema referente aos temas da liberdade de expressão, etc., estão subdimensionados. Se eu jogar esse problema para dentro do Brasil, ele está absolutamente subdimensionado, porque a quantidade de questões envolvendo, digamos, essa área semântica da liberdade de expressão, a quantidade de problemas é gigantesco, o número de problemas. Nós sabemos, convivemos com isso, temos informações e tal.
Então, de todo modo, mesmo esses textos que eu aqui me referi, eu considero que há algo que está subdimensionado. O que eu procurei fazer, para a gente ganhar tempo e também para fazer um view aí um pouco mais amarrado da minha fala referentemente aos textos que dizem respeito à educação, que estão remetidos à escola. Eu estabeleci 6 grandes categorias para tentar condensar esse material todo, não tinha outro jeito, processo de redução. Essas 6 grandes subcategorias, sem querer, desculpe, nenhuma petulância aqui da minha parte, mas talvez ajustados, enfim, refeitos, podem ajudar também pessoas que estão trabalhando com o problema da censura em outras dimensões, não só com relação à educação, porque são, digamos, lineamentos que eu acredito podem ajudar a olhar um pouco mais internamente esses problemas que dizem respeito a esse seminário. Eu elenquei 6 categorias ou subcategorias. A rigor isso poderia ser contido em 3 categorias, mas para podermos conversar um pouco, eu alonguei um pouco esse assunto. Primeiro, uma categoria que eu chamei de liberdade de expressão como política pública. A subcategoria é política pública, evidentemente. Não é? O sujeito da oração é sempre liberdade de expressão. Depois nós vamos fazendo essa sideração em torno deste elemento central. Então, uma categoria seria liberdade de expressão como política pública. Isto é uma linha de trabalho que as pessoas podem fazer, independentemente da escola, ligada a políticas públicas em que o conceito a ideia o valor de liberdade de expressão aparece. Segunda categoria, eu me volto um pouquinho a elas daqui a pouco. Segunda, liberdade de expressão como limite espacial. Eu acho que essa é uma boa provocação, talvez ajude também. Quer dizer, há uma relação entre liberdade de expressão e circunscrições físicas, espaciais. Me voltarei a isso. Liberdade de expressão sob limites religiosos, mais fácil, uma categoria mais fácil, bastante identificável e sob formas muito distintas, inclusive se esbatendo nas questões da sexualidade também, porque se mistura às vezes aí você não sabe onde começa uma coisa e termina a outra, viu, Renato? Então, aqui, pelo menos nesses textos, é um imbróglio generalizado. O cara fala em nome de Deus, mas daí ele vai lá e infibula, acho que esse é o termo, infibulação. Ele infibula a moça, isto é, corta o clitóris. Bem, então 3, a questão do limite religioso. 4, a liberdade de expressão em ambientes de circulação midiática, é uma outra categoria que eu acho que pode ser também explorada. 5, a liberdade de expressão. Aqui no caso da educação isso faz sentido porque tem muito a ver com a matéria da educação. Diz respeito à questão do valor livro. O valor livro, liberdade de expressão e valor livro, isto é, ora, tira o livro da circulação, não bota no currículo da escola, ora por hora, então um movimento, uma espécie de movimento que nós podíamos chamar liberdade de expressão sob o valor livro. E um último elemento que vem ligado a um conceito de ausência, isto é, algo que eu chamei de sonegação da informação. Quer dizer, liberdade de expressão como elemento de sonegação da informação, porque também aí você tem problema. Você pode fazer censura por ausência, né, por negação. Pois bem, por que eu elenquei essas 6 subcategorias? Primeiro, para poder juntar essa quantidade grande de textos e tentar pelo menos situar um pouquinho essa linhagem e, enfim, dar alguma contribuição para quem está trabalhando com um assunto que são uma espécie de sub-áreas de pesquisa ou alguma coisa dessa natureza que pode ser criado embaixo desse guarda-chuva geral de censura e liberdade de expressão. Né? O grande guarda-chuva pode categorizar-se isto e construir-se linhas de pesquisa que examine essa matéria. Bom, por que o primeiro referente à liberdade de expressão como política pública? Aqui eu encontrei textos interessantes, alguns
feitos por jornalistas e por matérias de jornalistas do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e se reportando ao fato de que a Universidade da Califórnia, a UCLA, então baixou uma série de normas e portarias proibindo literalmente qualquer proibição. É proibido proibir, certo? Liberou geral, normatizar. Aliás, a liberação vai inclusive para o que diz respeito ao gerenciamento interno da universidade. Estou brincando um pouco, mas porque a corrida dos 20 minutos é uma corrida contra o tempo, então está liberada a esculhambação. Pode esculhambar inclusive o diretor, o reitor, pode escrever panfleto contra, não tem liberdade, não tem problema nenhum. Está garantido aqui. Aliás, esse assunto veio à tona porque uma certa moça muçulmana, ela apresentou-se como candidata ao board, ao Conselho Maior da Universidade da Califórnia, que tem representante de alunos, como muçulmana, ela tinha lá uma liderança, foi eleita, e isso desencadeou um problema enorme dentro da universidade, no campo de Berkeley em particular, porque diziam que ela havia claramente proselitismo muçulmano, e tudo isso, e era antissemita, e ia nessa linha, não é? A universidade se reuniu, disse qual a manifestação objetiva, prática dela? Matou, escalpelou, torturou? Não. Onde é que está o problema, a questão? A questão dela é que ela discute esses assuntos. Bom, isso aí não é motivo para tirar a moça lá de cima, ela vai continuar como representante dela, porque existe uma lei, existe uma política, portanto, que garante a liberdade de expressão. Ponto final. Agora, se ela colocar uma bomba aqui, aí muda, aí o problema da polícia, não é mais da questão da liberdade de expressão, é um território distinto da opinião, da manifestação, do direito de manifestação e assim por diante. Muito bem. Na mesma linha, é interessante como algumas universidades, e talvez os colegas aqui de Portugal possam reforçar isso, porque diz respeito, sobretudo, a áreas da Espanha, Galícia, etc., que baixaram várias universidades, inclusive a de Santiago de Compostela, onde nós tivemos recentemente esse assunto, eu vi muito lá também, uma normativa institucional, porque o governo, enfim, ali o governo da Galícia e outros governos ali disseram o seguinte: aqui ninguém pode impedir ninguém de se manifestar com relação às minorias e dizer que é ou deixa de ser, e fazer ou deixa de fazer. Se for coisa de expressão, está livre. Aliás, estão levando aos tribunais, vi agora um dia desses, um professor da Universidade de Santiago, porque esse senhor resolveu então iniciar uma cruzada. Professor de história, deve ser de história medieval, provavelmente resolveu iniciar uma cruzada contra os grupos de LGTB que existem, que escrevem, que se manifestam, porque eles são uma universidade, não é um lugar para tratar desses assuntos, e particularmente porque as palavras dele, se eu peguei ele em outro lugar. Como isso daí é uma questão ligada propriamente a desvios, etc., numa linha que eu não preciso continuar, porque você sabe quando é que vai dar, então esse assunto não pode ser tratado aqui, tem que ser tratado no consultório psiquiatra e assim por diante. Então, vamos a um problema ligado a políticas públicas, ou de abertura exatamente de fechamentos de algumas instituições, mesmo nos Estados Unidos, de grupos que se organizaram para, por exemplo, impedir opiniões e manifestações ligadas a teorias como, por exemplo, da evolução, e que isso acabou na Suprema Corte, porque isso confronta o primeiro artigo da Constituição Americana. Quer dizer, agora é uma política de universidades, que afrontam de alguma maneira a liberdade de expressão. Então, é um problema de política pública. 2. Liberdade de expressão sobre limite espacial. Então, há uma briga nos Estados Unidos, são vários artigos sobre isso, porque resolveram que devem existir nas universidades, parece que isso existe, segundo o que li, em uma a cada 6 universidades americanas, tem algo que eles chamam de zonas de liberdade de expressão. Isso é bem interessante. Zonas de liberdade de expressão. Isto é um canto
e o jornalista que escreveu estava reclamando que o canto da universidade que ele estava reportando, o canto cabia umas 3 pessoas, mais ou menos. Essa é uma laje à beira do buraco. Então, quem quisesse se manifestar fortemente tinha que ficar lá naquele lugar. Obviamente, vários alunos, professores se mobilizaram. O assunto subiu também, agora está na Suprema Corte. É curioso, liberdade de expressão sob limite espacial. Eu acho que é por aqui, em todo lugar tem. É um lugar que você só pode falar daquele assunto ali. Se você sair daquele canto, se a tudo de fregate, né? A gente se ferra inteiro. Bom, então, também como indicação. 3, eu estou correndo um pouco, eu não quero atropelar nada. A questão do limite religioso, isso é óbvio, eu não vou me deter muito, há vários textos que se referem ao fato, em lugares diferentes, eu peguei por paradoxo, tanto nos Estados Unidos como na Índia, de situações em que o tema religioso leva ao impedimento de manifestações. Por conta da questão religiosa, não se pode falar em determinados assuntos. Aliás, numa universidade no Mississippi, aliás, no Mississippi tem outras também ali por perto, se cabe é bom, vou contar para vocês, há 3 ou 4 artigos sobre isso, de universidades que fizeram um movimento curioso. Eles disseram o seguinte, aqui agora, assim, se o professor de língua inglesa entrar aqui e falar, senhores e senhoras, senhoritas, nós vamos fazer um exercício hoje de escrita de língua inglesa que se refere a poemas. Vocês vão produzir pequenos trechos de poemas, digamos, poemas amorosos, poemas satíricos, poemas paródicos e assim por diante. Se o professor der essa informação, pedir esse tipo de exercício, um aluno lá atrás pode levantar e dizer, não, eu não faço isso. Eu quero saber sobre a existência de Deus. A lei nessas escolas diz assim, não, se ele não quer fazer o que o professor manda, mas ele quer fazer sobre a existência de Deus, pode fazer sobre a existência de Deus. Se no colégio, estiver tocando música de rock, de não sei o quê, mas tem um grupo de alunos que acha que rock não quer botar música religiosa, ele tem direito de. Ou seja, eles fizeram uma inversão do procedimento e colocaram o pressuposto religioso à frente do elemento laico, evidentemente, sob a alegação de que havia censura contra o elemento religioso. Claro que isso também subiu para a Suprema Corte, e lá em cima os juízes estão deliberando, e ao que tudo indica, deliberarão pela liberdade de fato, de manifestação. Há coisas na Índia, em vários lugares. Bem, eu vou saltar vários tópicos aqui. A Cristina já está... Desculpe, Cristina. Sobre a questão da mídia, há muita discussão na escola, circulação de mídia, aquela outra categoria, a quarta que eu coloquei aqui. Há muito problema na escola e debates na escola sobre a presença de anúncios ou programas de televisão que estariam então afrontando as crianças. Então vários países estão tomando medidas, o caso do México criou uma comissão, inclusive, federal, para proibir literalmente determinado tipo de publicidade na televisão, por exemplo, aqui é de alimentos. Não pode mais ter publicidade de alimentos do México, porque isso impacta nas crianças que vão para a escola e elas começam a engordar muito e traz uma série de problemas públicos depois práticos para, aliás, o autor da lei, exatamente a Comissão Federal contra Riscos Sanitários do México, não é? E, portanto, é uma coisa que não pode circular publicidade de alimentos no horário entre mais ou menos 8 da manhã e 7h30 da noite. Então, bolacha, biscoito, chocolate, etc. Tudo que é bom não pode acontecer. Bem, com relação à censura de livros também é um movimento que vocês imaginam, que está presente em várias das escolas que eu estudei aqui nos textos, em circunstâncias diferentes. Tem algumas muito engraçadas. Por exemplo, suspendeu-se uma publicação no distrito de Nova Colômbia, no Canadá. Eu não estou falando de Uganda, não.
no Canadá. Né? Suspendeu-se uma certa publicação chamada Yardley, a Tartaruga. Um livrinho que é muito adotado. Por que suspendeu-se? Os responsáveis pela administração da educação ali naquela região da Nova Colômbia suspendeu o livro porque havia uma greve de professores e várias das frases do livro, esses livros são muito lidos pelas crianças, e várias das frases estavam sendo utilizadas na campanha dos docentes para melhorar os seus salários. Eles tiravam frases do livro e colocavam. Então o Ministério resolveu, claro que a Suprema Corte se acaba com essa loucura, deixa o livro circular. E assim por diante, até no Japão, todos os lugares têm proibições. No Japão tem um caso, esse é um caso mais ou menos até conhecido, da proibição de um mangá chamado Hadashi no Gen, que é conhecido porque é uma série, é um mangá muito grande, ele tem, não sei se 10 ou 15 volumes, e é um mangá antibelicista. E é muito lido pelas crianças nas escolas japonesas, e tem nas bibliotecas. Pois bem, um grupo de nacionalistas, agora, no ano de 2013, hein? 2013, não estou falando de tempos lá de 1942, não. Nacionalistas foram para a escola numa cidade grande no Japão, chamada Matsui, e fizeram uma representação e conseguiram proibir o acesso das crianças aos livros do mangá nas bibliotecas, bloquearam. Isso deu, aliás, uma grande confusão, porque também a Suprema Corte japonesa, estou facilitando muito, mas é mais ou menos isso, se vocês estão ficando malucos, libera o mangá para a meninada ler. Então há proibições com relação a livros de várias naturezas. Né? E sonegação de informação no que tange a matéria escolar propriamente. Aí diz respeito, por exemplo, à sonegação de informação de dados dos ministérios, secretarias municipais e estaduais de educação, porque, enfim, tem em vários lugares, inclusive na América Latina, de ministérios, secretarias estaduais e municipais que cortam o fluxo de informação sobre a educação ali. Bom, então, é mais ou menos isso, quer dizer, eu procurei apenas dar umas pistas assim dos textos que li, são muitos. Agradeço-vos e fico depois à disposição para a conversa. Muito obrigado. Geralmente, diretor do professor Adilson sobre a coleta, de trabalhar com os alunos de iniciação científica, um pouco tentando responder porque da ausência de matérias de português foi surpresa para nós também. A gente estava usando termos, palavras-chave, tentando criar um glossário que pudesse traduzir alguns termos do português para o inglês e espanhol. Realmente, a gente o tempo da coleta poderia ser estendido e a gente encontrar algumas matérias em português, mas é significativo que elas não apareçam com a mesma frequência e recorrência quando você associa palavras como liberdade de expressão, escola. Talvez se a gente procurasse simplesmente pelo ambiente escolar e termos que dessem aderência a isso, a gente voltaria a casa. Mas raramente em português, né, língua portuguesa, eles estão marcados com a chave, o guarda-chuva da liberdade de expressão da censura. Por isso só eu acho interessante. Professora Gilson, a falta de uma notícia em português, eu queria suscitar um tema que é uma notícia relativamente recente e que eu acho que abarca praticamente quase todos os seus subgêneros aqui, que é aquela questão do governo de Goiás que autorizou a entrega de 3 escolas de ensino fundamental à Polícia Militar em Goiânia. Então, acho que essa é uma notícia que não entraria nos filtros que nós usamos, mas que é plenamente pertinente. Não, você, muito bem, eu acho que ele já respondeu. Da próxima vez, quando for bater essa palavra-chave, você coloca assim: educação, escola e polícia. Vai funcionar. Porque o assunto de educação no país, no sentido grave, midiático, é só um assunto de polícia. Não tem nada a ver com educação. Isto é, aparece a educação quando o professor toma um tiro lá na periferia, quando um aluno invade a sala de aula, não sei o quê, quando tem é uma coisa dramática.
Não é gratuito que não apareça. E acho que o Walter aqui ele dá uma resposta-chave, entregar a escola para a polícia. É claro que eu estou caricaturando um pouco, brincando um pouco com isso, mas do ponto de vista da mídia, a espetacularização informativa, que nós estamos falando disso, escola é assunto de polícia, é coluna de polícia, não tem mais sessão de educação, tem sessão policial, e todos os assuntos de educação agora parece que vão para lá. Existe um projeto de um deputado do PSDB, que eu não me lembro o nome agora, que quer acabar com o crescimento de sociologia e filosofia no ensino médio. Se isso não seria uma forma de restringir o acesso dos alunos a esses campos de conhecimento, que incentivam os jovens a refletir e questionar sobre a sociedade e seus valores hegemônicos. Eu acho que nós aqui, boa parte da torcida do Flamengo, do Fluminense e do Corinthians, acham juntos. É lamentável, né? Quer dizer, é uma coisa. Só mostra o caráter administrado da educação contemporânea. Um vetor administrativo que tem o nome de educação. É assim. Ou, eu poderia acrescentar mais. Você fala do ensino de língua, etc. e tal. Você sabe quantas aulas de inglês ou quantas aulas de espanhol tem nas escolas em média? É em média uma aula e meia. Isso é uma piada. É uma piada de péssimo gosto, não é? Não é isso. Agora vai ter muita aula de, sei lá, introdução à informática, como mexer com PowerPoint. Isso vai aparecer muito. Agora, a sociologia, a filosofia, isso parece que é matéria que já está rolando com os seixos.